Boa noite, irmãos e amigos que nos assistem através do canal Esperança para Viver Sem Medo do Futuro. Que Deus o abençoe ricamente e que o Espírito Santo do Senhor possa te ajudar a compreender a mensagem. Eu já quero convidar vocês para fechar os seus olhos, para que nós possamos continuar com a palavra de oração. Pai Santo e Eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que perdoe os nossos pecados por palavras, ações e pensamento, e que o Espírito Santo do Senhor mais uma vez seja o pregador nesta noite. Queremos rogar uma bênção especial para os teus filhos que estão nos ouvindo nesse momento e para aqueles que vão nos ouvir no futuro. Que o Espírito Santo também possa imprimir essa mensagem na mente, no coração deles, e que eles possam também sentir o desejo de anunciar e colocar em prática também em sua vida. Continue conosco em nome de Jesus. Amém. Eu quero continuar aí desafiando a cada um de vocês para que vocês possam transmitir esse conteúdo para pelo menos de 10 a 15 contatos seus, para que assim o nosso canal aumente a audiência e que nós possamos continuar fazendo esse trabalho. Hoje, o tema de hoje é uma fiel testemunha. Nós abordamos aqui, no outro encontro que nós tivemos anterior, trazendo o título como João, o discípulo amado. Então aqui nós vimos, através da palavra de Deus, como João, o filho do trovão, alcançou esse título de ser chamado o discípulo amado. E hoje nós vamos ver que João, ele continuou sendo uma fiel testemunha. Uma fiel testemunha. Eu queria convidar cada um de vocês para pegar a Bíblia, abrir no livro de 1 João, no capítulo 1, e no versículo de 1 ao 4. A minha Bíblia diz assim, o título, Prólogo, o verbo da vida e a comunhão com Deus, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunhos, e vula anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi
manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Vocês vão ver aí que João, ele escreveu a primeira carta de João, também escreveu a segunda e também escreveu a terceira. E vocês vão ver o intuito dessas cartas. Então aqui vem nos mostrando o seguinte: após a ascensão de Cristo, João permaneceu como fiel testemunha. E um obreiro que trabalhou ardorosamente para o Mestre. Juntamente com os demais discípulos, fluiu o derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecoste. E com novo zelo e poder, continuou a falar ao povo as palavras da vida, procurando levar seus pensamentos para o invisível. E o interessante é que João, ele era um pregador de poder, fervente e profundamente sincero, em bela linguagem e voz musical, falou das palavras e obras de Cristo, expressando-se de maneira a impressionar o coração dos que o ouviam. A simplicidade de suas palavras, o sublime poder das verdades proferidas e o fervor que lhe caracterizava os ensinos, deram-lhe acesso a todas as classes. Então João, ele foi uma testemunha tão fiel, que a sua voz era como a voz de um anjo, soava como música, e assim ele teve acesso a todas as classes, a classe pobre, a classe média, a classe alta, os doutores, os magistrados, todos o ouviam, A vida do apóstolo estava em harmonia com seus ensinos. Olha que coisa interessante. A vida de João estava em harmonia com seus ensinos. João alcançou o título de discípulo amado. E a sua vida estava de acordo com seus ensinos. Ou seja, as pessoas olhavam para o que ele falava, olhavam para a sua vida e realmente falavam assim: esse aí é fiel. Esse permaneceu fiel, testemunha. Nós podemos ouvir. Vamos ouvi-lo. O amor de Cristo que lhe ardia no coração induziu a empenhar-se em fervoroso e incansável labor por seus semelhantes, especialmente por seus irmãos na igreja cristã. Cristo ordenara aos primeiros discípulos amarem-se uns aos outros como ele os amava a eles. Assim deviam dar testemunho ao mundo de que Cristo estava formado neles, a esperança da glória. E lá em João 13, no capítulo 34, lá diz assim: um novo mandamento vos dou, disse ele, que vos ameis uns aos outros. Ao tempo em que essas palavras foram pronunciadas, os discípulos não as puderam compreender. Mas depois de haverem testemunhado os sofrimentos de Cristo, e depois de sua crucifixão, ressurreição e ascensão ao céu, e após haver o Espírito Santo repousado sobre eles, no dia do Pentecoste, tiveram mais clara compreensão de seu amor. Olha que coisa interessante. Os discípulos estavam na presença de Jesus. E eles não compreenderam muitas coisas. E depois de algum tempo que eles foram compreender.
Então pôde João dizer a seus condiscípulos: conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Depois da descida do Espírito Santo, quando os discípulos saíram para proclamar um Salvador vivo, seu único desejo era a salvação de almas. Olha que coisa interessante. Depois que eles receberam o Espírito Santo, na descida do Pentecostes, o único desejo deles era o quê? Salvação de almas. Isso para nós é um puxão de orelhas. Muitas vezes nós focamos os nossos objetivos em outras coisas, esquecendo que primeiramente nós fomos chamados para salvar almas, e não para colocar outros objetivos no lugar de salvar almas. Rejubilavam-se na doçura da comunhão com os santos. Eram ternos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício pelo amor da verdade. Olha o que nós estamos precisando, irmãos e amigos. Sermos ternos, prestativos, abnegados, voluntários em fazer qualquer sacrifício em favor da verdade. Em seu contato diário entre si, revelavam que o amor que Cristo lhes ordenara, em seu contato diário entre si, eles revelavam aquele amor que Cristo ordenara. Por palavras e obras de altruísmo, procuravam acender este amor em outros corações. Um tal amor deviam os crentes acariciar, sempre acariciar. Deviam proceder em obediência voluntária ao novo mandamento, que na realidade esse mandamento não era novo. O mandamento de amar uns aos outros, ele vem desde o Éden. Mas Cristo queria ver se eles compreendiam melhor, e até para nós mesmos. Muitas coisas lemos na Bíblia e na hora não compreendemos, e depois de muito tempo, o Espírito Santo nos clareia a mente e nós passamos a compreender. Tão intimamente deviam estar unidos com Cristo, que pudessem estar habilitados a cumprir todos os seus reclamos. Sua vida devia manifestar o poder de um Salvador, que poderia justificá-los pela sua justiça. Mas, no decorrer da história, nós vemos que muitas coisas vão mudando. Mas, gradualmente, se operou uma mudança. Os crentes começaram a olhar os defeitos uns dos outros, demorando-se sobre os erros. Mas, gradualmente as coisas foram mudando. Os crentes agora começaram a observar os defeitos uns dos outros. Olha que coisa interessante. E eles agora começaram a demorar-se em observar o erro dos seus irmãos, e dando lugar à crítica, perderam de vista o Salvador e seu amor. Olha o perigo que nós estamos correndo também, irmãos e amigos. Se nós começarmos a observar os erros de nossos irmãos, nós vamos nos afastar do Salvador e perder de vista o seu amor, como os nossos irmãos do passado, na época de João, o discípulo amado, perderam o Salvador de vista e seu amor. Tornaram-se mais e mais
estritos na observância de cerimônias exteriores, mais estritos no tocante a teorias que a prática da fé. Em seu zelo para condenar outros, passavam por alto seus próprios erros. Olha que coisa interessante. Quando nós paramos muito tempo para poder condenar os erros dos outros, nós não olhamos para os nossos erros. Perderam o amor fraternal que Cristo lhes ordenara. E o que é mais triste, irmãos e amigos, que eles não tinham consciência dessa perda. Sabe por quê? Porque o inimigo das almas, ele cega os nossos olhos e a nossa mente. E nós começamos a fazer igual os discípulos fez aqui. Em seu zelo, eles começaram a condenar os outros. E assim esqueceram de olhar para os seus próprios erros. E o mais triste é que eles mesmos não tinham consciência dessa perda. Perderam o Salvador de vista, perderam o seu amor, e assim foi. Não reconheceram que a fidelidade e o gozo lhes estavam abandonando a vida, e que, havendo excluído o amor de Deus do coração, estariam logo andando em trevas. Então, se a sua situação, amigo e irmãos, e a minha também é essa, nós também estamos andando nas trevas. João, sentindo que o amor fraternal estava diminuindo na igreja, insistiu com os crentes sobre a constante necessidade deste amor. E foi por isso que João escreveu as 3 cartas de João. Foi por isso. A igreja começou a perder de vista gradualmente o amor que Cristo implantou no coração e na mente deles. Começou a perder. Mas João continuou sendo uma testemunha fiel. E aí ele escreveu as cartas. Suas cartas à igreja estão repletas deste pensamento. Amados, escreveu, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também devemos amar uns aos outros. Então veja bem, João escreveu essas cartas para as igrejas no passado. E olha que maravilha, que beleza é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela está viva hoje e está servindo para mim e para vocês. É um alerta. É um alerta. Em vez de nós perdermos tempo olhando para os erros dos irmãos, por que nós não olhamos para os nossos erros? Por quê? Porque nós estamos distanciando da nossa comunhão com Jesus Cristo, que é a fonte do amor. Então vai aí um alerta. Tenhamos mais comunhão com Cristo. Vamos estudar a vida de Cristo. E vamos compreender que todos nós que estamos aqui, não importa a sua fé, não importa qual a sua denominação, somos todos iguais e carecemos do amor de Cristo para nós podermos amar uns aos outros e assim continuar a obra de Cristo.
sobre o sentido especial em que este amor deveria ser manifestado pelos crentes, escreve João: outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas, e já a verdadeira luz já ilumina. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que não ama seu irmão está em trevas, e anda em trevas até agora, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Porque esta é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quem não ama seu irmão permanece na morte. Quem não ama o seu irmão ou o seu semelhante permanece na morte. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Deus deu a vida por nós, para que nós hoje pudéssemos estar vivos. E agora eu devo dar a vida para os meus irmãos, para tirá-los das trevas espirituais que eles estão e trazer eles para a luz. Eis aí a nossa missão. Não é a oposição do mundo o que mais ameaça a igreja de Cristo. É o mal abrigado no coração dos crentes que acarreta suas mais graves derrotas e mais seguramente retarda o progresso da causa de Deus. Não há maneira mais certa de debilitar a espiritualidade que acariciar a inveja, a suspeita, a crítica e as desconfianças. Por outro lado, o mais forte testemunho de haver Deus enviado seu Filho ao mundo é a existência de harmonia e união entre os homens de variados temperamentos, que compõem sua igreja. É privilégio dos seguidores de Cristo dar este testemunho. Mas para isso fazer, precisam colocar-se sob o comando de Cristo. Eis aí uma tarefa difícil para nós, que vivemos no século 21. E para todos nós, até os nossos antepassados depois do pecado. Nos colocarmos sob o comando de Cristo. O caráter deles precisa conformar-se ao seu caráter e a vontade deles à sua vontade. Um novo mandamento vos dou, disse Cristo, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também uns aos outros vos ameis. João 13, versículo 34. Olha que coisa interessante, irmãos e amigos. É uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo assustadora. Os incrédulos estão observando para ver se a fé dos professos cristãos está exercendo sobre sua vida uma influência santificadora. E eles são ligeiros em discernir os efeitos no caráter e as inconsistências na ação. Não permitam os cristãos ao inimigo apontá-los e dizer: vede como esse povo permanecem sob a bandeira de Cristo e odeiam uns aos outros. Misericórdia, irmãos. Os cristãos são todos membros de uma família, de uma só família, filhos do mesmo Pai Celestial, com a mesma bendita esperança da imortalidade. Todos nós, independente de credo e religião, aguardamos um Salvador que virá nas nuvens do céu, para transformar esse mundo
no novo Éden, onde não haverá nem morte, nem pranto, nem luta, e nem mais dor. Mas para isso, precisamos nos unirmos em comunhão com Cristo e deixar que Ele comande os nossos passos e a nossa vida. Muito íntimo e terno deve ser o laço que os une. O amor divino faz seus mais tocantes apelos ao coração quando requer que manifestemos a mesma terna compaixão que Cristo manifestou. Somente o homem que tem no coração amor altruísta por seus irmãos tem verdadeiro o amor de Deus. Então, somente o homem que tem no coração o amor altruísta por seus irmãos tem verdadeiro amor de Deus. O verdadeiro cristão não permitirá voluntariamente que a alma em perigo e necessidade prossiga sem advertência e sem ajuda. Então, se eu estou vendo meu irmão, ou qualquer outra pessoa no mundo, caminhando por um caminho que eu sei que é caminho de morte, e eu não adverti-lo, não tentar ajudá-lo, então, eu não tenho o amor de Cristo. Eu estou em trevas. Ainda que eu leia a Bíblia, frequente os cultos, ainda que eu seja um pregador, eu continuo em trevas. Ele não se esquivará dos que estão em erro, deixando-os ao caminho da infelicidade e da morte, e no caminho do desencorajamento, ou caírem no campo de batalha de Satanás. Os que nunca experimentaram o amor terno e cativante de Cristo não podem guiar outros à fonte da vida. Como é que eu posso dar um bom conselho para uma pessoa se eu não tenho esse conselho? Eu não posso ajudar uma pessoa se eu não tenho o que falar para ele. Tudo que falamos, nós tiramos da palavra de Deus. Mas João, o discípulo amado, está fazendo um apelo. Seja uma fiel testemunha, como eu fui até a morte, tendo comunhão com Cristo e praticando o amor de uns para com os outros. Seu amor no coração, o amor de Cristo no coração é um poder que constrange e que leva os homens a revelarem-no na conversação, no espírito misericordioso e terno, no erguimento da vida daqueles com quem se associam. Por ter êxito em seus esforços, devem os obreiros cristãos conhecer a Cristo. Então, qualquer um de nós, seja pastor, seja membro, seja o que for, ancião, se você quiser ter êxito na obra de Cristo, meu irmão, você precisa desesperadamente tirar tempo e conhecer a Cristo. Estudar sua vida para aprender como Ele tratava os pecadores, para que assim você e eu possamos tratar também aquelas pessoas que estão em pecado. E para conhecê-lo, precisam conhecer seu amor. No céu, sua aptidão como obreiros é medida por sua habilidade em amor, como Cristo amou, e trabalhar como Ele trabalhou. Então não adianta só falar, eu preciso agir. Eu preciso tirar tempo. Tempo para ter comunhão com Jesus Cristo. Para que quando eu precisar exercitar o amor, a paciência, eu vou ter esse amor. Eu vou ter palavras de mansidão. Palavras que alcancem o coração das almas aflitas. Não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. O supremo amor por Deus é desinteressado e mútuo.
E eis o melhor dom que nosso Pai Celestial pode conceder. Este amor não é um impulso, mas um princípio divino, um poder permanente. O coração não consagrado não o pode criar ou produzir. Ele somente é achado no coração de Jesus Cristo. O amor somente pode ser achado no coração de Jesus Cristo. E Jesus já deixou para nós o manual. Ler a Bíblia, orar, jejuar, ter comunhão e praticar na nossa vida. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. No coração renovado pela graça divina, o amor é o princípio que regula a ação. Ele modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões e enobrece as afeições. Nós podemos ver isso na vida de João. João era chamado filho do trovão e se tornou o discípulo amado. Este amor acariciado na alma ameniza a vida e derrama influência enobrecedora ao seu redor. Então, na época de João procurou levar os crentes a compreender os elevados privilégios que lhes adivinham mediante o exercitarem o espírito de amor. Este poder redentor, enchendo o coração, controlará todos os outros motivos e colocará seus possuidores acima das influências corruptoras do mundo. Então, o único meio, irmãos e amigos, de nós estarmos acima das influências corruptoras do mundo, é ter comunhão com Cristo, mas comunhão verdadeira. Absorver o seu amor e praticar na vida diária. E à medida que a este amor for permitido agir amplamente e tornar-se um motivo impelente na vida, sua esperança e confiança em Deus e em seu trato para com eles seriam completos. Poderiam então vir a Ele em plena confiança de fé, sabendo que receberiam dele tudo quanto fosse necessário para seu bem presente e eterno. Então nós precisamos, desesperadamente, irmãos, de seguir os passos de Jesus, seguir os passos de seus discípulos, que o Espírito Santo possa ajudar você nesse momento, que você possa se manter firme, Vamos terminar com a palavra de oração. Pai santo e eterno Deus, louvado seja o teu santo nome. Mais uma vez, ó Pai, nós louvamos o teu nome pela tua bondade e misericórdia, porque o Senhor deixou para nós um manual maravilhoso. E não só o manual, o Senhor deixou a vida de Jesus Cristo como exemplo. O Senhor deixou a vida de João, o discípulo amado, como exemplo. Que o Espírito Santo nos ajude a sentir o desejo de seguir as pegadas de Cristo. Nos dê um restante de semana feliz. Abençoa, Senhor, os nossos ouvintes, que o Espírito Santo possa impactar a mente deles com essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Sou cristão, pois tenho a Cristo no coração. Proclamarei
essa paz também que eu encontrei. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo eu vou falar, que meu viver a Ele eu entreguei, em seu caminho sempre andarei. Ao mundo vou falar que Cristo vem, sim, vem muito breve buscar os seus, e vamos, pois, em prontidão aqui, e assim iremos morar nos céus. Quando o Senhor voltar em glória, com anjos mil, a esplendor, vai levar os escolhidos à pátria eterna, que é só de amor. Ao mundo vou contar que sou cristão, do amor de Cristo